Boa noite. Vamos falar sobre os 4 gigantes da alma. Na década de 1940, o psicólogo, psiquiatra espanhol, professor também, Emílio Miri Lopes, estudando a sociedade da época, ele estabelece que a criatura humana era vítima dos 4 gigantes da alma. Esses 4 gigantes da alma eram o amor, o dever, a ira e o medo. 4 gigantes que vitimizavam essas criaturas e que o tornavam, desajuizadas e sofridas. Em 1985, o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, fez uma releitura daquela sociedade em que foi estabelecido pelo psiquiatra e psicólogo e professor Emílio I. Lopes, de que aqueles 4 gigantes da alma que acometiam a sociedade da época, hoje, na sociedade moderna, em que o homem perdeu o endereço de Deus, consequentemente, não conquistou a paz, eis o resultado. Olha o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E a venerada benfeitora procura demonstrar que a criatura humana, como não conquistou essa paz, ela vive conflitos internos. Mesmo com toda a ciência à nossa disposição, aliada à tecnologia de ponta, não é verdade? Que tanto nos trouxe, que nos traz conforto e comodidade, não conseguiu resolver o problema do homem. E qual é o nosso problema? As nossas emoções. Se o homem perdeu o endereço de Deus, ele não se encontra no caminho do Cristo. Logo, o homem perdeu o endereço de si mesmo. Os notáveis psicólogos do comportamento, como o teólogo e psicólogo americano Rollo May, ele estabelece que a criatura se encontra em um grande vazio existencial. As pessoas atingem a vida adulta se perguntando: quem sou eu? Qual a minha missão aqui na Terra? Não sei o que vim fazer aqui na Terra. Busco o quê? Por que tanto eu sofro? Vendo todas essas coisas, acredito que não pertenço a esse planeta. Não sei se pedir para nascer aqui. Todas essas reflexões amargas denotam um terrível pessimismo ainda na perda da direção do indivíduo, gerando conflitos internos. Logo, de difícil relacionamento social. Por essas e outras razões, a benfeitora Joana de Ângeles, ela diz que nós podemos relacionar nesse mundo moderno os 4 gigantes da alma. Esses 4 gigantes da alma que tanto afligem a sociedade, deixa essa sociedade atordoada e tiram, muitas vezes, a razão do ser da existência. E esses 4 gigantes da alma é a rotina, a ansiedade, o medo. Lembra na década de 1940
que foi estabelecido o medo permanece. E a solidão. E são esses 4 gigantes da alma que afligem e atordoam as criaturas humanas, que nós vamos pincelar, né? Nós vamos conversar um pouquinho. O que vem a ser a rotina? A rotina normal, positiva, ela é necessária, né? A gente dormir bem, dormir todos os dias, acordar bem, né? Trabalhar, ter atividades, né, positivas, né? A gente ter bons hábitos e fazer desses bons hábitos uma rotina. Essa rotina é saudável, né? A rotina de cultivar amigos, a rotina de cultivar um bom trabalho, desenvolver boas tarefas todos os dias, trabalhar 30 anos, talvez na mesma empresa ou em vários trabalhos, mas fazer bem feito essa sua rotina, fazer por prazer, fazer de boa vontade. Mas a rotina que Joana de Ângeles se refere, que deixam as criaturas humanas aflitas, né, conflituosas, atordoadas, é essa rotina que é um estado psicológico de aceitação doentia e monótona. É essa rotina, né, monótona da existência humana, como se fosse um mecanismo de fuga, né? Procuramos ter uma vida rotineira para não correr risco, para não nos aventurar. E aí perdemos o sentido da beleza, do ideal, da alegria de viver, dos estímulos necessários. E aí nos arrastamos pelo marasmo, aquela rotina enfadonha, em que enferruja as nossas almas. As nossas almas se tornam enferrujadas, cada vez mais difícil de ser lubrificada. E essa lubrificação se dá através de quê? De atitudes, né? Atitudes positivas. Então, é através dela que muitos se escondem, porque acham os desafios perturbadores, né? Esses desafios em que muitos se escondem através da rotina, né, doentia, a rotina enfadonha. Por causa disso, muitos vivem em um relacionamento extremamente doentio, um relacionamento extremamente, né, rotineiro, desgastante, mas o medo do novo, né? Às vezes essa rotina enfadonha nos traz o quê? A ansiedade, a solidão e o medo. Porque eu prefiro ficar naquele relacionamento do que não ter mais. Viver uma nova vida. Às vezes eu vivo naquela casa que eu não gosto, naquele lugar que não me faz bem, né, que me traz recordações angustiantes, mas com medo, né, vivendo aquela rotina apática, aquele marasmo de rotina. E não troco os móveis, não mudo de trabalho, porque um dia eu vou me aposentar. E aí, para mim, é cômodo ficar naquele trabalho rotineiro, que eu não gosto, que eu não me relaciono bem com as pessoas, que eu não gosto muito do que faço, mas é ali que eu vou me aposentar. Então, é essa rotina que nos traz consequências a nível de alma, de sentimentos. Essa rotina que eu estabeleço as mesmas conversas pessimistas, as mesmas queixas e mantenho aquelas mesmas amizades que eu sei que são superficiais. Muitas vezes são amizades oportunistas, são amizades de tirar proveito, mas eu prefiro manter essas amizades do que perdê-las.
quem serão os meus amigos? Precisamos ter muito cuidado, né, para não adoecermos. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo, segundo estimativas da OMS, né? Organização Mundial da Saúde, tão falada nesse processo pandêmico. E essas estimativas da OMS foi feita agora em 2020, então ainda está fresca, né? Esses dados, essas estimativas. Em torno de 9,3% dos brasileiros apresenta algum transtorno de ansiedade. Isso equivale ao menos 18.600.000 brasileiros com algum transtorno de ansiedade. Quem não conhece alguém acometido por alguma ansiedade? A veneranda Joana de Ângeles, ela assim se pronunciou referente à ansiedade. A ansiedade tem limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, como uma notícia, eu fui fazer uma prova, um exame em algum determinado trabalho, né? Estou aguardando a resposta natural, ansiedade, né? Fui no médico, fiz alguns exames, estou com algumas queixas, estou aguardando o resultado, perfeitamente natural, ansiedade, né? Vou viajar, vou organizar, está chegando o dia da viagem, normal essa ansiedade. Vou receber, né, um amigo que eu não vi há muito tempo, uma filha, né, ou um determinado parente. Estou ansiosa pela sua chegada. Normal. É compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar essa ansiedade nos distúrbios respiratórios, na sudorese, na perturbação gástrica, esse clima de ansiedade se torna patológico, somatizando graves danos a nível físico e mental. E aí, o que fazer? Quem não conhece ou quem não tem algum transtorno, né, de ansiedade a nível patológico, às vezes nós temos algum amigo, algum membro da família. Viva se você não conhece ninguém. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu não conheço ninguém. Ansiedade é uma excitação do sistema nervoso central, que acelera o funcionamento do corpo e da mente. Quando estamos ansiosos, nós liberamos um neurotransmissor que é chamado noradrenalina, que provoca toda essa excitação. E é um processo tanto hereditário como adquirido. Nossa, a gente herdar, não é? Essa noradrenalina, né, em um grau maior, não é fácil. E é um processo, né, que quando a gente adquire, segundo a psicóloga Sami Aguiar, ela disse que nós adquirimos muitas vezes como nós interpretamos as situações que enxergamos, como nós enxergamos a vida. Então, à medida que eu enxergo a vida, à medida que eu interpreto, eu posso adquirir algum transtorno de ansiedade. Curar-se sozinho é praticamente impossível.
Em casos extremos, dependendo do perfil do paciente, é necessário o uso de medicamentos. Nós podemos combater a ansiedade, ou melhor, podemos prevenir a ansiedade? Sim, nós podemos prevenir a ansiedade. São 3 itens rapidinhos que nós conseguimos, né? Que nós, com a prática, praticando, poderemos sim prevenir ansiedade. Procure não deixar nada pendente, para não gerar essa expectativa. Eu preciso fazer, eu ainda não fiz. Terminar as tarefas e assumir responsabilidades do que ainda necessárias, responsabilidade necessária pode contribuir, né, para essa prevenção. Eu não posso, eu tenho que assumir as responsabilidades que eu consigo abraçar. Responsabilidades acima do que eu, da minha capacidade, dos meus limites, porque todos nós temos limites e nós precisamos ter esse autoconhecimento, né? Os meus limites terminam aqui. E são necessários você ter essa consciência para não extrapolar esse excesso de responsabilidades e gerar ansiedade. Então, responsabilidades necessárias, né? Assumir tarefas que eu possa cumprir tranquilamente. Caso contrário, eu não vou poder assumir. Precisamos nos preparar para novos desafios, né? E aí, nós precisamos sair do quê? Daquela rotina enfadonha, né? Aquela rotina repetitiva, aquela rotina patológica, apática. Então, a gente precisa vivenciar, né, desafios, mas para isso, nós precisamos nos preparar. Pense que toda situação, existe 2 caminhos ou 3 caminhos. Deus é maravilhoso. Deus é perfeito. E se nós estivermos no caminho do Cristo, jamais estaremos sozinhos. Jamais nos sentiremos sozinhos. Estaremos sempre com um irmão, um benfeitor, porque Deus não desampara ninguém. Em todos os nossos caminhos, devemos colocar Deus à nossa frente. São fundamentais para que nós possamos viver com tranquilidade em relação a esse excesso de ansiedade. A ansiedade normal, né? Sem extrapolar para o quê? Para o excesso, porque vai gerar o quê? Patologias, e às vezes a nível de medicamentos. E não é isso que nós viemos aqui fazer, na verdade? Viemos nos curar e não acarretar, sobrecarregar o nosso físico, consequentemente, a nossa alma. Precisamos ver o lado bom das coisas. O impacto positivo da felicidade aumenta a nossa imunidade. Olha, eu preciso pensar positivo. Quando eu penso positivo, eu gero expectativas positivas. E aí aumenta a minha imunidade. Nós viemos aqui para nos curar e não nos adoecer mais. E é muito comum a gente encontrar pessoas quando nós perguntamos como está. Eu tô com muitas dores, eu tô com dores, eu não durmo direito, eu não tô andando mais como eu andava, eu não estou mais fazendo o que eu fazia, enfim, eu não sou mais a mesma. Então, aquelas queixas, sabe? São doenças sobrecarregadas sobre o nosso corpo e, consequente, sobre a nossa alma. Então, nós precisamos transformar situações negativas em positivas.
vitoriosas, né? Precisamos pensar positivo para ter atitudes vitoriosas. E isso é muito comum nos ambientes religiosos evangélicos, principalmente os evangélicos, se referir na vitória do Cristo. E é um grande exemplo quando ele se refere e fala e torna a repetir nos cultos a vitória do Cristo. Isso ajuda o homem, aquele fiel, internalizar essa vitória crística. E que é essa vitória que nós precisamos ter todos os dias, né? Mas com consciência, né? Não com fanatismo, né? Porque o fanatismo nos deixa o quê? Com uma cegueira, né? Uma surdez, até que seja passageira, mas sim. Mas nós viemos aqui para viver, né, essa vitória em termos de pensamentos e atitudes pautada no caminho do Cristo, porque ele foi vitorioso entre nós, ele é vitorioso. E é nessa vitória que nós precisamos nos espelhar para ver o lado bom das coisas. E a morte é o lado negro das coisas? Não. A morte é um lado bom das coisas, porque nós viemos aqui para viver uma temporada e retornar à pátria. E que nós possamos viver bem, para morrer bem. O criador da psicologia individual, Alfred Adler, médico e psiquiatra austríaco, olha o que ele recomendou para os seus pacientes portadores de ansiedade, né? Essa ansiedade é patológica. Ele dizia o quê? Diariamente, tente pensar como você poderá fazer alguém feliz. Mas você vai pensar todos os dias durante 15 dias. Ele foi bonzinho. Olha, você vai pensar em quem você poderá ajudar, não é isso? Para esse outro ser feliz durante 15 dias. Ele estabeleceu essa cura para tratar a ansiedade dos seus pacientes. 15 dias. E aí, nós vamos acrescentar que o maior antídoto contra a ansiedade patológica é o quê? Você vai deixar, vai prevenir, melhor, vai prevenir a sua ansiedade, porque depois de estabelecida é mais difícil essa cura. É a caridade. Esse é o maior antídoto para você se prevenir contra a ansiedade. Fazer o bem, preste atenção, olha, fazer o bem constitui o único objetivo da vida. Isso é para qualquer pessoa. Fazer o bem é o único objetivo da vida. Se nós estabelecermos na nossa vida a caridade, como servir ao outro de boa vontade, servir ao outro de coração aberto, servir ao outro como Cristo serviu para nós, né? Nos serviu nas suas pregações, nas suas andanças, nas suas palavras benditas e no seu governo aqui na terra. Mas ainda postergamos a tarefa do bem servir. Ainda dizemos que não temos condições, que não temos tempo. É aquilo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha missão, por que eu sofro, eu acho que eu não pertenço a esse mundo, né? Não sei por que nasci aqui. E tem aqueles que acreditam que caiu de paraquedas aqui no planeta Terra. Não, esse mundo não me pertence. E aí
nós fazemos, né, um grande equívoco em relação a quem eu sou. E aí nós entramos naquele vazio existencial. Quando eu perco a minha identidade. Porque eu perdi o endereço de Deus. Porque eu não estou no caminho do Cristo. O caminho do Cristo é servir. Nós viemos aqui para servir. Escolha com quem você se identifica, as suas habilidades, a sua boa vontade, e aí sirva. E agora, vamos falar sobre o medo. Quem nunca teve medo? O medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Então é necessário, muitas vezes, a gente ter aquele medo, porque nós vamos ter um freio em relação àquele perigo. Ok. Quando criança, toda criança passa pela fase do medo natural. Medo do escuro, medo de barata, medo do monstro, né? Medo de dormir sozinho. E aí vai crescendo, medo do primeiro trabalho, medo de alguém que eu não conheço, natural, medo do dentista, medo da dor, medo do câncer, medo da violência, medo de não ser amada, de não ser amado, medo de não ter amigos, medo de perder o trabalho, medo de lugares fechados. E aí esse medo se torna tão profundo que causa desânimo, que causa prostração, que causa imobilidade. Eu começo a ficar imóvel, né? Eu começo a ficar sem ação. E aí causa o quê? Muitas vezes a depressão. Olha, a depressão. Precisamos entender que o medo é natural, é um estado afetivo, né? É um dos sentimentos que nós temos, de muitos sentimentos, né, que nós podemos desenvolver, mas nada em excesso. Comer em excesso faz mal, sentimentos em excesso que causam doenças faz mal. O que faz bem são os bons sentimentos em excesso. Amar, o amor, não esse amor material, mas o amor crístico, esse amor é bem-vindo. O servir é bem-vindo. O trabalho do bem para o bem, ele é bem-vindo. Claro que nós precisamos restabelecer o nosso físico com o descanso, né? Com a reflexão do que a gente faz. Mas bons sentimentos são bem-vindos. Em excesso, fazem bem. Quando a gente perceber que a gente está cansado, a nossa mente cansada, a gente está aborrecido, não está fazendo bem. Então é necessário a gente refletir. Por que não está fazendo bem aquele trabalho? São as pessoas, sou eu. E é necessário a gente rever, às vezes mudar essa rotina e o trabalho continuar. Eu digo isso porque eu vivi isso um ano retrasado, no início da pandemia. No início da pandemia, o meu trabalho continuou. A minha tarefa na rua permaneceu. Mas eu precisei repaginar. Porque tinham pessoas que não estavam me fazendo bem. E aí eu fui filtrando. Eu fui dando uma nova rotina nessa minha vida e no meu trabalho de servir. Me fez bem, me fez bem. Hoje eu não me sinto sozinha, mas faço o trabalho com poucas ajudas, mas
eu tenho à frente Jesus. Então hoje eu estou bem, porque aquelas pessoas não estavam me fazendo bem. E é por isso que é necessário a gente repaginar muitas vezes a tarefa do bem. Mas o bem precisa acontecer, porque faz bem para quem realiza e faz bem também para quem recebe. Então, é um trabalho dinâmico, é um trabalho de amor. E é esse amor dinâmico que a gente precisa viver. Sem medo de servir, sem medo de ser feliz. Às vezes, a própria cultura daquela comunidade é uma comunidade de medo, né? Que transborda medo. Quantas comunidades, né, enraizadas pela violência do próprio homem, em que as pessoas nascem e vivem com medo, que não se acostumam nunca e jamais com o tiro, em ouvir o tiro, né, em ouvir gritos de socorro. Ainda vivemos a cultura do medo. Quantas religiões ainda pregam o medo do futuro, o medo pós-morte, né? Quando se fala que a passagem nos levará 1 a 3 situações: céu, purgatório e inferno. Nossa, eu preciso temer. E aí, olha o contraste, e aí traz o Cristo como castigador. O Cristo vai te castigar. O Deus vai te castigar, perdão. Deus vai te castigar, não é? Ainda religiões que incutem o medo. E os espíritas não têm medo? Espíritas com medo. Medo da vida, medo da morte, medo do futuro, medo dos espíritos. Quem não conhece um espírita com medo? Com medo da pandemia. Quantos ainda se encontram hibernando, quietinho, estou em casa, prefiro fazer as tarefinhas aqui em casa, me sinto mais segura. E aí? E o servir? E as casas de socorro que precisam trabalhar? Quantos espíritos circundando, precisando desse socorro? Quantas almas, né, que são espíritos reencarnados, somos nós, precisando desse socorro? E agora que as casas começaram a abrir, nem todas, com medo ou respeito, mas alguns eu conheço temerosos, medo de morrer, medo dos espíritos, né? Medo da reencarnação. E aí começam, né, a se afastar, começam a ficar quietinhos, começam a trabalhar menos. E aí é necessário se combater o medo. E qual é o método mais eficaz para se combater o medo? Justamente é fazer aquilo que dá medo. Vamos enfrentar o medo. Na época, no início da pandemia, quando perguntaram, Josi, você está saindo? Eu fiz, não, eu não estou saindo. Josi, cuidado. Eu fiz, sim, eu estou tendo cuidado. Eu já estava na rua, não é? Eu precisava estar na rua. Eu precisava continuar a tarefa que eu abracei. Enfim, as novas experiências, elas vão substituindo as velhas imagens do medo.
novos padrões de pensamentos vitoriosos. E aí entra quem? O Cristo. O Cristo precisa estar nos nossos caminhos, nos nossos pensamentos, nas nossas vidas. Bom, já falei sobre a rotina. Já falei sobre o medo, a ansiedade. E agora? A solidão. Nossa! Como se vive hoje na solidão, nesse mundo, né, real e virtual? Como? Que tipo de solidão estamos nos referindo? Tempos revolucionários de comunicação verbal, né? Comunicação virtual, de divertimentos com facilidade. Estamos falando nessa nova era digital, né? De relacionamentos sociais, virtuais. E que solidão é essa? Hoje, na modernidade, se refere à solidão acompanhada. Então, é muito comum hoje, e até chega a ser um paradoxo, né? Hoje, o que nós vivemos, as pessoas se queixarem de solidão. Solidão pela crença que tem de ser vítima constante da ingratidão. As pessoas são muito ingratas, então eu começo a me afastar. São relacionamentos sem amor. Então as pessoas não têm amor. Então eu começo a me isolar, eu começo a me afastar. Ou profunda insatisfação perante a vida. E aí declaram desistir de todos e de tudo. Aí vem a vontade, o desejo de não viver mais. Quem não conhece alguém com esse perfil, essa solidão acompanhada, em uma casa com muitos membros da família, mas se sente sozinha. Pessoas que têm trabalho, têm um poder aquisitivo generoso, mas estão sempre sozinhas. É necessário rever essa solidão e se parar de se sentir vítima em relação à ingratidão a outras pessoas, ou se sentir satisfeita perante a vida porque, né, o mundo é violento, porque há desmatamento, porque os meus vizinhos, porque a sonoridade é muito ruim nos dias de hoje, e aí eu não tenho mais vontade de viver, né? Porque eu sou muito doente, porque eu tenho muitas dores, e aí eu vou começar a me isolar. Essa solidão chamada solidão acompanhada, que não é uma boa ideia para a nossa evolução. Precisamos galgar. Nós viemos aqui o quê? Em busca de quê? Nós viemos aqui em busca da nossa evolução. E nós evoluímos com boas reflexões e atitudes positivas. Precisamos ser dinâmicos. Nós temos ações. E o que Joana de Ângeles nos disse em relação à cura da solidão? Como curar a solidão que eu sinto? Ela propõe a gente não brigar com o estado que nós nos encontramos. Não entre em conflito com aquele estado que você se encontra, mas ela refere-se ao esforço do aprimoramento. Você precisa se esforçar para aprimorar. Você não vai brigar, você vai se esforçar.
através da reflexão seguida de atitudes. Só reflexões com atitude. E às vezes precisamos buscar o quê? Ajuda, SOS, né? Para que nós possamos nos transformar. E aí às vezes entra o orgulho, né? Não, eu estou bem, eu vivo assim. É assim que eu estou vivendo até hoje. E aí precisamos fazer também um processo de autoconhecimento, que nos leva a aceitar os nossos próprios limites. Nós temos limites, o mundo tem limite. Aquele que acredita que não tem limite, o limite virá na boa hora, na sua boa hora, né? E aí nós não vamos nos aprisionar a nenhum gigante da alma que nos perturbe, que nos aprisione, né? Que nos deixe em aflição, em sofrimento, porque os conflitos nos deixam o quê? Nos deixam mobilizados para buscar resposta, para refletir, às vezes até para ter atitude. E aí nós precisamos entender que a nossa vida, ela não pode ser maior do que as vivências traumáticas. Porque se as nossas vivências traumáticas forem maior do que a nossa vida, vamos deixar de viver. Vamos perder a nossa identidade. Vamos perder o endereço de Deus e nos distanciar do caminho do Cristo. O homem solidário jamais será solitário. Sim. Olha, de novo, o convite para o ato de servir. A dinâmica da vida é feita de desafios. Constantemente, as nossas capacidades de todos os seres vivos que habitam nesse mundo são desafiadas. Tem plantas que só conseguem nascer porque as sementes aceitam o desafio de viajar pelo ar para superar os obstáculos e germinar em solo fértil. Perfeito! Assim como as plantas, os animais também. Não só as plantas, mas os animais, eles também entram nessa dinâmica da vida. São desafiados a viver os seus próprios limites a todo instante. Peixes que vivem em rios, que buscam alternativas fora d'água, com a boquinha aberta para buscar garantir o seu alimento. Existem alguns que disparam jatos d'água com a boca, alvejando insetos que estão na folhagem, na beira do rio, e assim se alimentar. Aves em busca de alimentos nas águas. Cobras que desafiam a condição de rastejar pelo chão, serpenteiam no ar, voando de uma árvore a outra. E tantos outros animais que garantem a sua própria sobrevivência e de sua espécie. Nenhum ser vivo permanece passivo na natureza. Todos precisam vencer obstáculos, superar os limites, crescer sempre. Como é que o homem vai ser diferente? Se o homem se encontra na condição hominal, de consciência de livre-arbítrio, de alma, reencarnando em busca da sua evolução, e que o único objetivo na nossa vida aqui na Terra é servir. Através da caridade, através do bem-servir, nós iremos desenvolver sentimentos de positividade, reflexões, né, positivas e vitoriosas, essas atitudes, e que vai aumentar a nossa imunidade
E que aí nós precisamos, né? Que aí nós iremos crescer. Precisamos ter esse entendimento para que nós possamos viver o Cristo dentro da gente e disseminando, que nós saibamos que nesse momento de tumulto trevoso aqui na terra, não só as trevas materiais, mas espirituais, que nós sabemos que são passageiras, mas que nós precisamos trabalhar mais do que nunca para o bem, porque são esses pontos de luz, né? Cada servir é um ponto de luz que alicerce esse planeta. Só é a gente ver as reportagens tristes de aflição que vive a Ucrânia para entender quantas almas ali se encontram para servir aquelas pessoas. E é nesses exemplos que nós precisamos nos agarrar e fazer o mesmo no ambiente que nós nos encontramos. Nesse país grandioso, de tantas aflições, de tantas almas perdidas, de tantas almas carentes, né? Não só pessoas, mas os animais também. Quantos precisam de uma mão, de uma voz, de um ombro amigo para se sustentar aqui, nesse planeta ainda de dor? Então, precisamos entender que nenhum ser vivo permanece passivo na natureza. Todos precisam vencer. Nós viemos aqui para vencer. E o homem precisa fazer esforços necessários para superar limites e desenvolver novas faculdades. Não há como terceirizar tarefa de adquirir conhecimento, aprimoramento e servir. Não delegue para o outro o conhecimento que é seu, que você precisa adquirir também. Não delegue a tarefa para o outro de servir, porque o servir é para você também. Não delegue conhecimento da reflexão, se você precisa também fazer essa reflexão. Enfim, você precisa ser um agente ativo, uma alma desenferrujada, para que possa servir o próximo. Cada vez que você servir, sua alma estará lubrificada, alimentada, esforçada, viva no caminho de quem? Do Cristo. Então, esses 4 gigantes da alma que nos atordoam, né? Ou um dos gigantes, ou 2 dos gigantes que nos atordoam, que nos deixam em sofrimento, basta que nós aceitemos o convite do Cristo, estudar e servir. E os demais aparecerão, né? Naturalmente. Os demais o quê? As demais ajudas, os demais sentimentos, né? As nossas necessidades, menos aflição, mais paciência, mais tolerância, mais empatia, porque nós precisamos viver o grande gigante da alma, o verdadeiro gigante da alma. E é assim que nós deveremos partir para a pátria espiritual, com esse grande gigante da alma. Esse gigante da alma, que eu vou me referir agora, é uma história verídica, que uma médica colombiana, ela contou, ela relatou. E é esse gigante que nós precisamos fazer despertar, acordar dentro da gente. Ela fala. Foi através, né, essa fala dessa médica foi através de um periódico digital da Colômbia.
uma história de amor das mais belas e significativas contada por essa doutora. Ela disse que estava no plantão naquele dia, quando um homem de uma certa idade, uma idade avançada, foi à clínica onde eu trabalho para tratar de uma ferida na mão. Ele estava muito apressado. E enquanto eu o atendia, perguntei-lhe o que tinha de tão urgente para fazer. Ele me disse que precisava ir para o asilo de idosos para tomar café da manhã com a sua esposa, que se encontrava lá internada. Disse-me que ela estava naquele lugar já há um bom tempo, porque sofria de mal de Alzheimer, já bastante avançado. Quando eu acabei de fazer o curativo, eu perguntei: a sua esposa não se incomodaria se você chegasse atrasado nesse dia? Né? Ou melhor, nessa manhã? Ele disse: não, ela já não sabe mais quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. E aí eu perguntei com certo espanto: mas se ela já não sabe quem é o Senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu. E trêmulo pela idade, aquele olhar trêmulo, e com aquela fala, aquela voz trêmula, ele me disse: ela não sabe quem eu sou, mas, entretanto, eu sei muito bem quem ela é. Nesse momento, eu segurei as minhas lágrimas e enquanto ele saía, eu pensei: o verdadeiro amor não se reduz nem ao físico e nem ao romântico, né? O material. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é. Eu vou encerrar aqui com vocês, deixando essa história linda do verdadeiro amor. Muitas vezes é o outro achando que servir, todos precisam saber. Eu preciso manifestar. A rede social precisa saber que eu estou servindo, que eu estou doando. Esse não é o verdadeiro amor. Essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, a gente serve sem saber, sem precisar que o outro, nem dizer, nem que o outro saiba. Eu preciso servir aquele meu irmão, porque eu também sou filho do Pai. E estou aqui e vim aqui para fazer o bem sem olhar a quem, silenciosamente. Precisamos entender a causa maior de amor, o bem servir. Deixando uma prece de agradecimento a este momento oportuno em que precisamos agigantar o amor ainda adormecido na minha alma. Precisamos agigantar este amor servindo como ouvinte, com boas palavras ou com as mãos de servir. Agradando o outro, porque estarei agradando o Pai. E ali, na presença do Cristo, direi mais uma vez: obrigado por essa bela rotina de servir. Sem medo, sem aflição e com o coração de boa vontade. Pai, agradeço a essa oportunidade
em que preciso sempre agradecer mais do que queixar-me, sempre servir mais do que buscar o servir do outro para comigo. Preciso viver esse amor gigante e demonstrar, irradiando com energia, irradiando com um bom momento naquele ambiente em que me encontro, para eu ter empatia, para eu ter alegria, para eu ter disposição e saúde física e mental, pensando no teu amor maior, como gigante por nós, e assim me tornarei gigante também aqui na terra, em servir através do amor. Meu muito obrigado e até a próxima. Amém.